muito bem-vinda você que está se preparando para a prova do COTUCA, o Colégio Técnico da Unicamp em Campinas. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Você que também não vai prestar a prova, mas quer e precisa estudar matemática, seja também muito bem-vindo. Esse é um lugar para você estudar e para você aprender matemática. Conte comigo! Hoje eu vou resolver com você a prova do processo seletivo para o ano de 2019. Então essa prova foi realizada pelos alunos no finalzinho de 2018. E aí, quem passou na prova entrou no ano letivo de 2019. Belezinha? Se você quiser receber a prova, as questões de matemática ou a minha resolução, deixa o seu e-mail ou o seu WhatsApp lá no meu site. Então, entra no www.amandaverardo.com.br e cadastre o seu e-mail e o seu WhatsApp. Lembrando, tem que colocar o código de área do seu celular, porque assim fica mais fácil a nossa comunicação e eu posso te ajudar melhor no que você precisar em matemática, beleza? Se você ainda não segue as minhas outras redes sociais, é facinho de encontrar. Lá no Instagram é @amandaverardo, no Facebook a minha fanpage é facebook.com/Prof. Amanda Verardo com F mudo, ou no YouTube, youtube.com/Amanda Verardo. Você acessa o meu canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo das novidades, beleza? Então vamos começar. Eu vou começar com a questão número 13 e eu vou lendo os enunciados vão aparecer na sua tela e em seguida a gente volta aqui a imagem para mim e a gente vai acompanhando a resolução. Beleza? Questão número 13. João brinca com palitos de fósforo montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo e nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada abaixo. Olha só a figura. Você tem aí representado um triângulo na primeira etapa com 3 palitos, depois na segunda etapa com 9 palitos, se você for contando 1 a 1. Na terceira etapa 15 palitos e na quarta etapa 21 palitos. E aí ele pergunta: o número de palitos de fósforo necessários e suficientes para a construção da 10ª etapa é... Volta aqui comigo e agora vamos prestar atenção na resolução. Então aqui eu já adiantei os números que a gente acabou de ver ali na sequência de palito, né, da quantidade de palitos. Então nós vimos na primeira etapa 3 palitos, segunda etapa 9, terceira 15 e a quarta 21. E a pergunta é feita: se chegasse lá na 10ª etapa, quantos palitos existiriam? Então essa é a pergunta do exercício, é isso que você vai ter que calcular e encontrar. Bom, se você perceber, do 3, se você calcular do 3 para chegar no 9, são necessárias 6 unidades. Do 9 para chegar no 15, mais 6 unidades. E do 15 para o 21, mais 6 unidades. Então, esse é um exercício de sequência numérica. E de um número para chegar no próximo, foi necessário, em todos os casos, adicionar 6 unidades. Então, mais do que uma sequência numérica, essa é uma sequência de uma progressão aritmética, de forma que a relação entre um número e o seu sucessor é sempre uma adição. Nesse caso, adicionar o número 6. Amanda, precisa de fórmula para resolver esse exercício? Não precisa. Se você na escola não estudou a progressão aritmética, não tem problema. Com a lógica você consegue chegar na resposta final. Olha só, você já tem os números até a 4ª posição. Basta você imaginar mais quantas posições são necessárias para chegar até a 10ª posição. Olha só, a gente teria que passar pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, para então chegar na 10ª posição. Então, nesse caso, se a gente está somando mais 6, mais 6, mais 6 unidades,
a gente teria que fazer isso mais quantas vezes até chegar na 10ª posição? Veja só, da quarta para a quinta ia somar mais uma vez, depois mais 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, é necessário ainda somar 6 vezes o número 6. Então, 21, que é a quantidade de palitos na quarta etapa, mais 36 palitos, que é o que vai aumentando de uma até a outra, até chegar na 10ª posição, vai dar um total de 57 palitos para a 10ª posição. E aí você já poderia observar as alternativas e encontrar a alternativa correta, que é a alternativa C, o número 57. Mas tem gente que já estuda a progressão aritmética lá no 9º ano e vai lembrar da fórmula na hora da prova. E aí, poderia usar a fórmula? Poderia, sem problema nenhum. E mais do que isso, para que serve a fórmula? Porque nesse caso a gente precisava encontrar a 10ª posição. Então não tinha muita dificuldade. Dá para você, vamos dizer, ir fazendo na mão, um por um. Mas e se ele pedisse a 100ª etapa? Você ia usar o tempo da sua prova para contar até chegar na 100ª? Ou se fosse a 1000ª posição? Não daria para fazendo um a um. Você poderia até criar uma outra estratégia, mas a função da fórmula é para levar a gente direto para a resposta quando os números não são tão diretos ou tão fáceis como esses, ok? Então, se você não viu e quer aprender, ou se você já viu e quer relembrar, a fórmula da progressão aritmética, do termo geral da progressão aritmética é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O que isso significa? Que um termo qualquer da sequência, ele sempre é igual o valor do primeiro termo da sequência mais n menos 1. O que é esse? Esse n é a posição que a gente quer chegar, ou seja, essa posição que a gente está encontrando o número, menos 1, porque aqui a gente está comparando com o primeiro termo, vezes a razão. Razão é esse número que a gente vai somando ou subtraindo de um número com o seu sucessor na progressão aritmética, tá? Então, a razão, nesse caso, é 6. A gente quer chegar na 10ª posição, na 10ª etapa, então é o A10, substituo o n por 10, 10ª posição, e o A1, primeiro termo, é 3. E aqui a fórmula, poderia ter usado o segundo termo, Amanda? Poderia, só que aí aqui seria n menos 2. Poderia ser o terceiro termo ou o quarto termo? Sim. E aí você vai relacionar sempre o número que vai subtrair do n, o número, a posição que você estiver usando aqui. Então, se fosse o A4, eu ia substituir A4 por 21. E aqui ia substituir n menos 4. 10 menos 4, a resposta final em todos os casos vai ser a mesma. Então, olha só, 9, 10 menos 1 vai dar 9. 6 vezes 9 é 54, somando com 3, que é o primeiro membro, dá 57, é a mesma resposta final. Que bom, né? Então é isso, pessoal. Essa é a questão número 13, a primeira questão de matemática da prova do Cotuca, e eu quero saber o que você achou desse exercício. Então, já deixa aí um comentário e a gente vai para a próxima questão, a questão número 14, beleza? Vamos lá. E vou ler o enunciado. Questão número 14. Um restaurante faz uma promoção com a seguinte regra a seus clientes fidelizados: consuma 10 almoços e ganhe um por nossa conta. Desse modo, um cliente que almoçar 10 vezes e ganhar o almoço por conta do restaurante ganhará um desconto cujo valor aproximadamente equivale a... Volta aqui comigo e vamos resolver essa questão. Olha só, a promoção disse, apareceu no enunciado que é após consumir 10 almoços, o próximo é por conta do restaurante. Então, vai ser um total de quantos almoços consumidos? 11 almoços, tá? Mas um almoço, esse um que ele vai ganhar, representa uma economia de quantos por cento? É isso que a gente quer descobrir. Então, assim, 11 almoços, que é o total, vai ter um gasto X. A gente não sabe, não foi dado no enunciado se custou R$10 cada refeição, se custou 20, ele não determinou. Não tem problema, eu posso chamar de X. Então,
Um almoço vai ser quanto? Eu também não sei, então eu vou chamar de y. E aí a gente faz toda a conta desse exercício em função de x e y e consegue chegar na resposta final. Ai, Amanda, acho muito difícil esse negócio de ficar colocando letra. Não tem problema, continua assistindo esse exercício até o final e eu vou dar uma dica para você que tem muita dificuldade de usar as letras na matemática. Bom, então pense, aqui a gente consegue montar uma proporção, uma regrinha de 3 e ficaria 11 está para 1, assim como x está para y. X é o valor total gasto com todos os almoços, o 100%, e y seria o valor de um único almoço. Então, multiplicando em cruz, y é o que a gente quer encontrar, é o que o enunciado perguntou, por isso que eu vou deixar o y isolado, vai ficar aqui, y é igual 1 vezes x. O 11, que estaria multiplicando o y, eu já passo ele dividindo. E aí eu vou fazer essa divisão, 1 dividido por 11. Olha só, o 1 dá para dividir por 11 em partes inteiras? Não, nenhuma vez, por isso vem o 0 aqui. Aí eu coloco 0, vírgula, e vou passar para as partes decimais. 10 dá para dividir por 11? Ainda não dá. Então, coloco aqui o 0 mais uma vez, nenhuma parte decimal. E aí eu teria que colocar aqui mais um 0. E o 100 dá para dividir por 11? Dá para dividir quantas vezes? 9 vezes. 9 vezes 11 dá 99, para chegar no 100 dá 1. E aí a gente continuaria essa divisão e ficaria 0,9, 0,9, 0,9, uma dízima periódica. Por isso que aqui eu coloquei que o y é igual a 0,0909x, em função de x, porque a gente não tem esse valor total gasto. E aí eu preciso passar esse número decimal para um valor em porcentagem. Então, como que é feita a correspondência entre um número decimal e o valor que ele representa em porcentagem? É necessário fazer a multiplicação por 100. Então, pense, eu vou aproximar aqui, olha, 0,0909. Quando a gente multiplica por 100, vai ter que deslocar a vírgula 2 casas. Por quê? Aqui tem 2 zeros no 100. Então, eu vou deslocar 1, 2, isso vai ser igual a quanto? A 9,09%. Vou anotar aqui, olha, 9,09%. E aí você teria que olhar as alternativas. Não tem o 9,09%. Mas vai ter o quê? O 9,1%, que é um valor aproximado. E não tem problema, porque no enunciado ele usou a palavra aproximadamente. Então, esse valor de um almoço representa uma economia de aproximadamente 9,1% do valor total gasto. Mas, Amanda, você disse que ia dar uma dica para quem tem dificuldade de usar o x e o y. Presta atenção, ele não falou, mas você pode supor que cada refeição custou R$10. Então, imagine, consumiu 10 refeições de R$10, o valor total gasto pelo cliente foi de R$100. Porém, ele vai almoçar 11 vezes, porque após a 10ª refeição, ele vai ganhar uma de graça. Então, você poderia fazer uma outra regra de 3, considerando esse valor, tá bom? 11 refeições, R$100. Uma refeição, quantos reais? E aí, calcular isso em porcentagem. Porque o que vale para o x e para o y, valores genéricos, valores gerais, tem que valer para uma refeição que custa R$10, para uma refeição que custasse R$20 e assim sucessivamente. Então, em determinado exercício, quando não for dado o número, for um exercício de porcentagem, você pode então considerar se fosse R$100, 100 pessoas, R$1.000, 1.000 pessoas, para facilitar a sua resolução. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exercício, o exercício número 15 da prova do Cotuca. Eu vou ler o enunciado e depois a gente volta para a resolução, beleza? Olha só. Questão número 15. Observe na tabela a seguir o número de candidatos por ano no ingresso do vestibulinho do Cotuca. Então, olha só, tem aí a tabelinha. Os anos indicados são 2014, 2015, 2016, 2017 e
e 2018. E aí aparece o número de candidatos para cada um desses anos. Então, em 2014, foram inscritos 6.331 candidatos, em 2015, 5.151, em 2016, 5.925, 2017, 5.557 e em 2018, 5.878. A partir do cálculo da média aritmética do número de candidatos nesses 5 anos, determine qual ano o número de candidatos se distanciou mais dessa média. Então, olha só, volta aqui comigo, já deixei aqui adiantada a resolução. E como que a gente tinha que resolver esse exercício? Bom, primeiro tinha que identificar ali no enunciado que ele está tratando o quê? Da média aritmética. E aí você tem que lembrar esse conceito, como que você desenvolve essa habilidade. A média aritmética de uma determinada quantidade de elementos vai ser o quê? A soma de todos esses valores dividido pela quantidade de elementos que existirem. Tem muita gente que erra a média porque acha que sempre é dividindo por 2. E não, a média aritmética só é a divisão por 2 quando existirem apenas 2 elementos considerados. Por exemplo, média da idade de 2 pessoas, média da altura de 2 pessoas. Por isso que nesses casos seria divisão por 2. Mas se você considerasse, qual é a média da altura dos jogadores de um time de futebol? Então você teria que dividir pela quantidade de jogadores consideradas. A média da idade dos alunos de uma sala de aula. Então você vai somar a idade de cada aluno e no final dividir pelo número de alunos dessa sala de aula. Faz sentido? Então, essa é a principal atenção que você precisa ter para resolver esse tipo de exercício. Bom, então aqui eu somei o número de candidatos de cada ano e dividi por quantos anos considerados nesse caso? 5 anos, 2014, 15, 16, 17 e 18. Então, dividido por 5. Fiz a soma total, vai dar 28.842 e dividindo por 5 vai dar um número decimal, 5.768,4 aproximadamente, tá, pessoal? E aí eu tenho que ver, desses números que apareceram na tabela, lá no enunciado, esse número está mais distante de qual desses anos? Então, olha só, voltando na tabela, é fácil de ver que o 5.768 está mais próximo dos 5.900, dos 5.500 e dos 5.800. Por isso que eu já vou excluir as alternativas C, D e E, que seriam os anos de 2016, 2017 e 2018. E vou analisar, vou fazer o que? A subtração para ver se ele está mais distante do ano de 2014, que foi 6.331 inscritos, ou do ano de 2015, que foi 5.151, ok? Então você usa um pouco da sua percepção dos números em matemática, né? Se está um pouco mais perto, um pouco mais longe, e já dá para excluir essas 3 alternativas. E vou analisar separadamente as alternativas A e B, tá? É uma maneira de você ganhar tempo na hora da prova. Então, fazendo a subtração, eu não vou considerar a parte decimal porque não vai ser relevante nesse caso, tá? Só se esses números fossem muito próximos mesmo. Aí eu consideraria a parte decimal, mas não vai alterar a nossa resposta o não considerar, ok? Então, fazendo a subtração aqui, deu 563 e fazendo a subtração aqui, deu 617. Então, mostra para nós que ele está mais distante desse ano, desse número de inscritos, que é o ano de 2015. Então, 2015, que a alternativa B é a resposta correta e a alternativa A é mais uma das incorretas. Beleza? Faz sentido essa resolução para você? Ou você tem alguma outra possibilidade, algum outro caminho para chegar na resposta correta? Escreve nos comentários que eu também quero conhecer o seu jeito de resolver os exercícios. Beleza? E vamos para o próximo exercício, o exercício 16.
Uma fruta in natura possui 80% de sua massa composta de água e, se for desidratada, a água se reduz a 10% da massa após esse processo. Qual é a massa em gramas dessa fruta in natura que corresponderia a uma porção de 100 gramas dessa mesma fruta em sua forma desidratada? Beleza? Volta aqui para mim, aqui já está a resolução e aí eu montei um esqueminha. Eu gosto muito de quando o exercício é de porcentagem, ele vai dividindo em casos, em condições, tentar fazer um esquema que represente essa condição. Use essa ideia para outros exercícios que você for fazer, porque não basta saber multiplicar, somar, subtrair, dividir, fazer a potenciação, extrair uma raiz quadrada. É necessário também que a gente entenda o que significa um número dentro de um exercício, interpretar o número, ok? Então, olha só, ele disse no enunciado que uma fruta in natura, 80% da massa dela é a água e que o restante vai ser outros compostos. Ele não disse sobre o restante, mas a gente tem que subentender. Se 80 é só de água, o restante é de outra coisa. Então, para dar 100% da massa, 80 menos 20, quanto falta para chegar no 100%? Falta 20. Tá, ok. Aí, é importante esse 20%, porque ele fala assim, que depois de desidratar, o valor vai corresponder, ele vai reduzir 10% da massa após esse processo. Quanto que é 10% de 20%, que era a massa que sobra depois do processo? Então, 10% de 20% é uma multiplicação, ok? E aí eu vou pensar nos números decimais correspondentes. O número decimal correspondente do 10 é 1 décimo e do 20% é 2 décimos. Você pode chegar nesses números também pensando 10%, 10 dividido por 100. E aí simplifica essa fração, você também chega nesse número decimal. Faça a multiplicação. Olha só, uma casa decimal com uma casa decimal, a resposta dessa multiplicação, o produto, vai ter o quê? Duas casas decimais. 1 vezes 2, 2. Então, 2 com duas casas decimais é o 2 o quê? Centésimos. E aí, a gente vai calcular de fato o que o enunciado quer. Porque ele disse que depois que desidratou, ficou valendo 100 gramas a fruta. Então, pensa... Tem aquela massa de outra coisa, porque na hora que você desidrata, o que você faz? Você tira a água. Eu não vou tirar as outras substâncias, eu vou tirar a água. Então, 20% que tinha das outras substâncias, mais esse 2%, 2 centésimos é a mesma coisa que 2%, que vai sobrar de água, vai ter quanto ali? A massa de outra coisa, mais o que vai sobrar de massa de água, que é isso daqui, vai dar 22 centésimos, ou seja, 22%. Eu faço 22 centésimos vezes algum valor inicial, que a gente não sabe, depois de desidratar vai ficar igual a 100 gramas, que é o que o enunciado falou. O 22 centésimos que está multiplicando, eu passo ele dividindo, e aí tem muitos alunos que sentem dificuldade, que não conseguem fazer divisão com número decimal. Não tem problema, olha só como que você pode fazer. Vai ser o 100 dividido por quanto? 22 centésimos é a mesma coisa que o 22 dividido por 100. 22 centésimos, 22 sobre 100. E aí, como que a gente faz essa divisão entre um número inteiro e uma fração? Você vai copiar o número inteiro, pode transformar ele em uma fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração ou da outra fração, do denominador que existe aqui. O inverso de 22 centésimos é 122 avos e faz essa multiplicação. Multiplicação de número inteiro por fração ou de entre frações é direta e reta. O que isso significa? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 100 vezes 100 vai dar 10.000 dividido por 22. Você faz essa divisão, a resposta final 454,5 e vai ter aí também uma aproximação. Como no enunciado ele usou a palavra aproximada, você vai assinalar a alternativa 450. Eu estou olhando aqui, conferindo, não tem a palavra aproximada, mas tudo bem. Como ele falou assim, uma porção pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E com isso, a resposta que mais se aproxima é a alternativa D, 450. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou te responder, beleza? E vamos para o próximo exercício, o exercício 17. Calcule o valor de M na expressão abaixo. Olha só, pessoal, coloquei a expressão aqui e aí tem muito aluno que se desespera quando vê um exercício desse, porque veja bem, tem fração, tem número decimal, tem as operações de soma, multiplicação, subtração e aí você se sente perdido, não sabe por onde começar. Calma, respira fundo, oxigena aí o cérebro, acredite, porque não é difícil esse exercício, não é difícil. Olha só, eu separei em cores aqui para tentar te explicar melhor a resolução. Então eu vou primeiro fazer aqui o que eu destaquei em vermelho, depois essa parte em roxo e por último em verde. O que representa para nós essa soma? 7/11 mais o 0,333, você tem que lembrar que ele tem uma fração correspondente. Toda dízima periódica tem uma fração geratriz. É aquela fração que gera dízima. Qual é a fração geratriz dessa dízima? É 1/3. Ai, Amanda, mas eu não ia saber de cabeça. Eu entendo, talvez lá atrás eu também não saberia, mas por isso que é importante praticar exercício, resolver exercício, buscar e ir atrás, por quê? De início, a primeira vez, nem eu saberia, porém, de tanto resolver exercício, eu sei algumas dízimas de cabeça. O 0,333, o 0,666, 1,333, por quê? São os que mais aparecem, o que a gente mais utiliza e por isso a gente acaba guardando. É como se fosse uma música. A gente escuta uma música uma vez só, a gente não sabe de quem que é, a gente não sabe muito bem a letra, mas depois que você escutou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você, essa é a música daquela cantora, daquele cantor, eu sei cantar, e já vai cantando o refrão e vai ficando melhor. É natural, lógico, é mais legal cantar músicas, dançar, é legal, mas para quem precisa de matemática, precisa exercitar também. Então, olha só, tem soma de frações com denominador diferente, legal. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que levar essas duas frações para o mesmo denominador, ou seja, um denominador comum. E isso a gente usa como fazer o quê? O MMC entre essas frações. O que é o MMC dos denominadores das frações? Entre o 11 e o 3, que são dois números primos, vai ser o produto entre eles, por isso 33. E aí, se o 7/11 vai chegar em uma fração com denominador 33, para não alterar o resultado, olha só, 11 vezes 3 dá 33, então é só fazer 7 vezes 3, 21. Ou, tem professor que fala, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar o mesmo resultado, quer ver? 33 dividido por 11, 3 vezes 7, 21, viu? Dá a mesma coisa. O 3, para chegar no 33, o que tem que fazer? Vezes 11. Então, 1 vezes 11 dá 11. E aí, soma os numeradores e conserva o denominador. 21 mais 11, 32, dividido por 33, ou 32, 33 avos. Aí, a gente vem para o denominador, que é uma multiplicação entre duas frações. Não dá para usar a técnica do cancelamento, não tem um numerador que dê para simplificar com algum denominador. Então, a multiplicação ela é direta e reta, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2 e 11 vezes 3, 33. Então, a gente já tem o resultado aqui em cima e já tem o resultado aqui embaixo. A gente vai efetuar agora a divisão de um pelo outro. Por isso, vai ficar 32, 33 avos dividido por 2, 33 avos. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Uma fração dividida por outra é assim que a gente resolve. Poderia ser extremos e meios? Também poderia. Simplifico aqui, dá para usar a técnica do cancelamento, então aproveita, porque você não precisa fazer a multiplicação do 32 pelo 33, visto que dá para simplificar. Então, a resposta vai dar 32 meios, ou 32 dividido por 2, que dá 16. Olha que legal! Nem é tão difícil assim. Então, 16 menos meio, 16 menos meio, você também pode. Coloca um aqui. Qual que é o MMC? De 1 e 2 é 2. E 1 para chegar no 2 eu faço vezes 2. 16 vezes 2, 32. Meio
né? Vai conservar porque é o mesmo denominador. Olha só, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. 32 menos 1 dá 31. 31 meios, que se você olhar lá nas alternativas, é a alternativa E, a resposta correta. Legal? Vamos para o próximo exercício. O exercício 18 era um exercício que parecia muito difícil, mas não é também, tá? É só ter uma ideia sobre como substituir, fazer uma substituição, visto o exemplo que ele dá no enunciado, tá? Então vamos lá, vai entrar o enunciado e depois a gente volta aqui para a resolução. Exercício 18. Observe a seguir uma maneira de resolver a equação. Como essa equação é igual a 2, podemos acrescentar um parênteses dentro do radical, de modo que a equação original assumirá a seguinte forma. Olha só, com parênteses. Note que a expressão dentro do parênteses é idêntica à expressão apresentada no início do problema e, portanto, vale 2. Temos então que raiz de x vezes 2 é igual a 2. Elevando ambos os membros ao quadrado, temos 2x igual a 4, logo x igual a 2. A partir do raciocínio apresentado, ao resolver a equação, aí ele dá essa outra equação, agora em função de y, que também está igual a 2, o valor de y será... Então, olha só, volta aqui comigo e já deixei preparada também aqui a resolução. O enunciado dá essa equação para a gente descobrir o valor do y. E aí ele fala de colocar um parênteses dentro da equação para a gente tentar resolver. Olha só, tudo isso é igual a 2. Percebe que tem um y para fora? Então, o parênteses que a gente vai colocar, pessoal, é aqui, deixando esse y para fora. Porque ele disse que tudo aquilo anteriormente era 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso daqui e vou substituir na próxima etapa por 2. Por quê? Porque usamos uma substituição. Eu posso substituir tudo aquilo por 2. E aí, a gente vai elevar os dois membros ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4. E aí, esse fator aqui elevado ao quadrado vai dar y elevado ao quadrado é y ao quadrado. E raiz de 2 elevado ao quadrado, a gente pode usar também uma propriedade de potenciação e simplifica o expoente com a raiz, por isso aqui veio 2. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, 4 dividido por 2 é 2, só que tudo isso até então é o y ao quadrado. Para a gente chegar na resposta final, é só extrair a raiz quadrada, y vai dar a raiz de 2 e a resposta correta, se você olhar de novo as alternativas, é a alternativa C, beleza? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício 19. Os 4 triângulos equiláteros congruentes na figura a seguir estão enfileirados de modo que os pontos A, B, C, D e E são colineares. Sabendo que o lado do triângulo equilátero mede 1 centímetro, o valor da tangente do ângulo IAE é... Então, olha só. Olhando na figura, perceba que eu tracei a altura do triângulo IDE, relativa ao vértice I. Por que eu tracei essa altura? Para aparecer um ângulo de 90 graus e aí eu formei um triângulo retângulo, de tal forma que essa altura é um dos catetos do triângulo retângulo. A hipotenusa é o segmento AI, belezinha? E por que tudo isso? Porque quando no enunciado ele perguntou a tangente do ângulo, eu tenho que lembrar, tangente é no triângulo retângulo. Então, da maneira que os 4 triângulos estavam antes posicionados, ali a gente não tinha um triângulo retângulo. Então, eu fiz aparecer um ângulo de 90 graus para construir um triângulo retângulo. Faz sentido? Então, aí, o que acontece? A gente precisa lembrar que a tangente, olha só, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de um triângulo retângulo, beleza? Então,
o cateto oposto acaba sendo a altura que eu tracei. E a altura é a altura de onde? De um triângulo equilátero. E existe fórmula para descobrir a medida dessa altura. Se você não lembra, a fórmula ela é L raiz de 3 sobre 2. E no enunciado, ele disse que a medida do lado desses triângulos equiláteros que estão representados na figura é 1. Então, substituindo na fórmula, vai ficar 1 raiz de 3 sobre 2. Ou, simplesmente, raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Agora a gente precisa entender qual é a medida do cateto adjacente a esse ângulo que ele está pedindo no enunciado. E olha só que eu destaquei. Vão dar exatamente a medida de 3 triângulos inteiros, né? As bases desses 3 triângulos e mais metade do último triângulo que eu coloquei ali, olha, 0,5, ou seja, meio. Amanda, mas como que você tem certeza que ali no último triângulo a medida é meio? Porque você tem que lembrar que no triângulo retângulo, ele é um triângulo bico, né? Do baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que como ele tem todas as questões de semelhança, né, do triângulo equilátero, então, nesse caso, a altura no triângulo equilátero, ela passa pelo ponto médio do lado oposto. Então, se o lado oposto tem 1 centímetro, então a medida ali vai ser meio, porque vai passar pelo ponto médio do lado, ok? Então, somando, vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais meio, vai dar 3,5 na forma decimal. Ou, se você quiser pensar na forma fracionária, você transforma o 3,5 em fração. Então, 3,5 em fração seria 35 sobre 10, e simplificando por 5 em cima e embaixo, vai dar 7,5. Por isso que é a fração 7,5, ok? Eu preferi a fração porque a medida do outro cateto também tem fração, que é o raiz de 3 sobre 2. Aí você volta lá na fórmula da tangente, e aí na fórmula da tangente você substitui cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, e cateto adjacente, 7 sobre 2. E aí você faz os extremos e meios, então raiz de 3 vezes 2 vai dar 2 raiz de 3, e 2 vezes 7 dá 14. Simplifica essa fração, vai dar 2 raiz de 3 sobre 14, vai dar, simplificando por 2 em cima e embaixo, raiz de 3 sobre 7. Beleza, pessoal? Questão número 20. Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero ABC e 2 circunferências concêntricas de centro D, uma inscrita e outra circunscrita ao triângulo ABC. Dado que o primeiro triângulo é 6 centímetros, a medida da área sombreada em centímetros quadrados é... Então, olha só, pessoal, volta aqui a tela comigo, e aí a gente... Também eu já deixei aqui adiantado o desenho, a resolução. Primeira coisa, a área sombreada. É essa daqui, né, que ele fala. Isso daqui você tem que interpretar que é a coroa circular. Então, se você tem dificuldade com a parte de circunferência, dá um Google, já dá aí uma procurada, vê se tem alguma coisa no meu canal do YouTube para te ajudar com os elementos da circunferência e do círculo. Então, o raio, o diâmetro, o ângulo central... as cordas, a secante na circunferência, depois o setor circular, a coroa circular, são os elementos que você revisa quando está estudando o círculo e a circunferência, tá bom? E aí, tinha que ter essa sacada, eu sei que não é fácil, não é tão direto, mas estamos aqui para estudar, para aprender. A área da coroa, como que você pode calcular? Você pode calcular como a área do círculo maior menos a área do círculo menor, porque eu quero a região entre eles. Bom, qual que é a fórmula da área do círculo? É πr ao quadrado. Então, eu vou falar que o círculo maior tem um R, é como o raio, o R. Chamar o raio do círculo maior de R. E do menor, que é esse daqui, de R, o raio dele. Então, por isso que aqui na fórmula eu falei que é πr menos πr. E vou colocar o π em evidência. Colocando o π em evidência, a área da coroa vai ser igual a π vezes R ao quadrado menos R ao quadrado.
Então, eu deduzi aqui a fórmula da área da coroa, ou, para quem estudou também na escola, vai aparecer aqui essa fórmula. Tá, o enunciado falou que o perímetro do triângulo é 6 centímetros. Então, quanto que vai medir o lado desse triângulo? Bom, eu fiz as contas, o perímetro é a soma de todos os lados, tem 3 lados. 3 lados menos 6 significa que um lado só mede 2. Então, no triângulo, esse lado mede 2 centímetros, esse 2 e esse 2. E aí, eu vou olhar especificamente para esse triângulo menor, em que eu vou ter com um triângulo retângulo, visto que essa circunferência está inscrita, então esse lado é tangente, vai formar um 90 graus aqui. E aqui, um cateto dele vai ser o R'. A hipotenusa dele é o R', raio do círculo maior. E a medida do outro cateto vai ser o quê? Olha aqui, metade do lado do triângulo original. Então, se o lado inteiro media 2, metade dele vai medir 1. O lado inteiro media 2, do perímetro que a gente tinha, metade dele vale 1. E aplico o Pitágoras aqui de novo. Então, ó, de fato, o Pitágoras é algo que você tem que estudar para a prova do Cotuca. Você que vai prestar um vestibulinho, um concurso para ensino técnico, para entrar no ensino médio, revisa o Teorema de Pitágoras. E aí vai aparecer aqui, hipotenusa ao quadrado, R' ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. R' ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aí, olha só a sacada. Tá vendo que aqui na fórmula eu tenho R' e R' ao quadrado? Olha só, ele está no segundo membro, passo para cá, ele passa subtraindo, vai ficar R' ao quadrado menos R' ao quadrado igual a 1 ao quadrado dá 1. Então, a gente vai poder substituir tudo isso da fórmula por 1. Então, vai ficar da fórmula π vezes 1. 1 vezes π é π, então a área da coroa é π centímetros ao quadrado. E se você olhar nas alternativas, vai ser a alternativa E. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exercício, o exercício 21. Vai entrar a pergunta e depois volta aqui comigo na tela. Exercício 21. Ana coleciona figurinhas para colar no álbum da Copa do Mundo. Se ela ganhasse mais 24 não repetidas, ficariam faltando 4/31 do álbum para completar a coleção. Sabendo que um álbum completo tem 682 figurinhas, calcule quantas Ana possui agora. Então, olha só, esse é um exercício muito bacana, pessoal, porque ele dá margem para várias resoluções diferentes. Eu vou colocar aqui uma que eu pensei. Bom, ele dá essa fração no enunciado, eu vou construir a minha linha de raciocínio em cima dessa fração. Ele diz assim no enunciado, ficaria faltando 4/31. Então, se o denominador é 31, eu vou pensar que o total que o inteiro, né, o álbum inteiro, fosse dividido em 31 partes iguais. Então, a fração que representa o álbum inteiro é 31/31. E vou subtrair essa fração que o enunciado deu, 4/31. A resposta vai ser 27/31. Tá, beleza. O que eu faço com essa informação? Ele disse que o álbum completo tem 682 figurinhas, então eu vou encontrar quanto que é 27/31 desse total de figurinhas. Vai dar quanto? 594 figurinhas, beleza? Então, o que isso significa? X, que é a quantidade que ela tem hoje, mais 24, daria essa quantidade. E aí, subtraindo 24, 594 menos 24 dá 570. Ou seja, agora a Ana possui 570, ok? Porque 570 mais 24 figurinhas. Ia ficar faltando 4/31. Então, hoje ela tem que ter quantas? 27/31, beleza? Por isso que eu refiz essa conta. E aí, a alternativa correta é a alternativa B, o 570. A gente vai para o próximo exercício, exercício 22. Saiu entre o exercício e depois você volta aqui comigo. Sabendo que K satisfaz a equação 2 vezes K menos 8 mais 3 vezes menos K mais 1 igual a menos 4K mais 11,
os valores reais de x que satisfazem a equação 15x² menos kx mais 1 igual a zero são... Volta aqui comigo, vamos ver a resolução, pessoal. Primeiro passo, a gente tem que encontrar o que é, quanto vale esse k, beleza? Essa constante k. Então, eu vou distribuir o 2, distribuir o 3, vou chegar numa equação de primeiro grau, vou organizar, deixar os termos semelhantes unidos, então k com k e número com número, 2 menos 3 dá menos k, menos 4k vem para cá mais 4k, menos 16 passa para lá mais 16, mais 3 passa menos 3, menos 4k mais 4, menos k mais 4k dá 3k, 11 mais 16 menos 3 dá 24, k vai dar 8, beleza? E aí a gente vai substituir esse valor do k na equação dada no enunciado. A equação vai ficar 15x² menos 8x mais 1 igual a zero. Observa quais são os coeficientes da equação do segundo grau, a, b e c. O a vale 15, o b vale menos 8 e o c vale 1. Calcula o delta, fórmula do delta, b² menos 4 vezes a vezes c. Função do segundo grau, equação do segundo grau é outro conceito que também aparece nas provas aí de concurso para ensino técnico, então revisa. Aí b² é menos 8², menos 4 vezes 15 vezes 1, aqui vai dar 60, aqui dá 64, e fazendo a subtração entre eles, a resposta, o valor do delta é 4. Aí vamos para a fórmula de Bhaskara, que vai ser x igual ao oposto de b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Eu já substituí direto aqui e a gente já vai encontrar o x1 e o x2. 8 mais 2 dá 10, dividido por 30. 10 dividido por 30 vai dar 1/3, eu simplifiquei a fração. E x2, a segunda raiz, vai ser 8 menos 2, 6, 6/30. Então, simplificando por 6 em cima e embaixo, vai dar 1/5, que já são os números presentes na alternativa D. Beleza? Dúvidas? Escreva lá nos comentários para eu poder te responder. E vamos para a próxima questão. Questão 23. A soma dos valores de x e y que satisfazem o sistema de equações a seguir é... Ai, meu Deus, estou desesperada, Amanda, eu nunca vou conseguir resolver um sistema desse. Calma, respira fundo, acredita que sim, você pode, sim, você consegue resolver um sistema desse. Bom, quem nunca viu sistema na vida antes tem que começar dos sistemas mais básicos, para depois chegar num desse. Mas vamos lá, o que eu fiz aqui? Primeiro eu multipliquei em cruz. Esse denominador com 1 e tudo isso que estava no numerador com o 1 imaginário que não está escrito aqui. Então, tudo isso vezes 1 dá tudo isso, dá ele mesmo. E 5 vezes 1 também dá 5. Então, já transformei essa coisa enorme em uma coisa um pouquinho menor, não tão grande assim. Essa segunda equação do sistema, eu vou também organizar unindo os termos semelhantes. X com x, y com y e número com número. Então, distribui o 2, distribui o 3, vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos y, menos 2y. 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, 3y. Igual a 7y mais 3x menos 6. X com x, olha só, 2x mais 3x, 5x. Esse mais 3x trouxe para cá menos 3x. Menos 2 mais 3y vai dar mais 1y. Esse 7 vem para cá, menos 7y, igual a menos 6. 5 menos 3, 2x. 1 menos 7, menos 6y, igual a menos 6. Todos esses números, todos esses coeficientes são múltiplos do 2. Então, eu vou simplificar a equação toda por 2. 2x dividido por 2 vai dar x, menos 6y dividido por 2 dá menos 3, y e menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E aí, sem alterar o valor do sistema, eu vou substituir tudo isso por x menos 3y igual a menos 3. E aí, olha só, tá vendo o denominador 3 e 2 da fração? Qual que é o MMC entre 3 e 2? Se você não souber de cabeça, você calcula, 3 vezes 2 vai dar 6, esse é o MMC. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação toda por 6 e não vou alterar o resultado, olha só. 6 vezes x sobre 3 vai dar 6x sobre 3, ok? Ai, Amanda, mas
Não tem que fazer vezes 1 aqui o 3? Não, porque esse 6 é a mesma coisa que 6 sobre 1, tá bom? A mesma coisa aqui, 6 vezes y, 6y, 1 vezes 2, 2, e 6 vezes 5, 30. E aí, por que eu escolhi o MMC entre eles? Porque eu posso, olha, simplificar. 6 dividido por 3 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2x mais 3y é igual a 30, que eu não simplifiquei com ninguém. A segunda equação, por enquanto eu não faço nada, eu só copio. E aí, olha só o que apareceu. Apareceu aqui na primeira equação mais 3y e na segunda equação menos 3y. E aí, o que a gente vai fazer? Usar o método da adição para resolver esse sistema. Então, assim, o método da adição é um método muito fácil para você resolver o sistema. O que é difícil? É você chegar nessa condição. Então, perceba, estava bem distante. Então, você vai ter que exercitar os traquejos aí da matemática para chegar nesse resultado. Porque ao somar mais 3y com menos 3y, eu cancelo, dá 0y. 2x mais x vai dar 3x. E 30 mais ou menos 3 dá o 27. É a mesma coisa que fazer 30 menos 3, 27. 3 multiplicando passa dividindo, 27 dividido por 3 vai dar 9. E aí a gente encontra o valor de x. Mas lá no enunciado ele perguntou a soma dos valores de x e y que satisfazem esse sistema. Então falta encontrar o y. Você pode pegar qualquer uma dessas equações. Eu escolhi pegar essa equação aqui, 2x mais 3y igual a 30. No lugar do x, coloco 9, 2 vezes 9 vai dar 18. Passo o 18 subtraindo, vai dar 12. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 12 dividido por 3 vai dar 4. E a soma dos valores, 9 mais 4, vai dar 13. Alternativa correta, alternativa A. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão do Cutuca e é a última questão, a questão 24. Ao considerar x igual a 2020 e y igual a 2019, o valor da expressão E é... Volta aqui comigo, pessoal. Meu Deus, a Amanda só tem letra, tá tudo com esses expoentes enormes, não sei nem como começar. Calma. Respira fundo, porque essa é a última questão e tem que treinar a fatoração. Então, lá no 8º, 9º ano também. É quase um bimestre inteiro você exercitando, aprendendo os casos de fatoração e aqui você tinha que aplicar. E digo mais, hein? Fatoração é um conceito que aparece na prova do Cutuca. Então, revisa, beleza? Alguns anos mais fácil, outro mais difícil, mas ele tende a aparecer. Vou começar só com o numerador. X oitava menos y à oitava. Isso é uma diferença entre dois quadrados. A gente vai usar esse caso de fatoração. Tira a raiz de x oitava, dá x à quarta. Tira a raiz de y à oitava, dá y à quarta. Então, o caso de fatoração é como se fosse a diferença entre os dois quadrados. Lembra? Vou pensar aí mais resumido aqui, ó. A quadrado menos b quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Só que aqui o a é o x à quarta e o b é o y à quarta. Então, vai ficar um mais o outro vezes um menos o outro. E, de novo, x à quarta menos y à quarta é diferença entre dois quadrados. Então, dá para simplificar mais. Copio o primeiro fator e simplifico esse segundo fator. Qual que é a raiz de x à quarta? É x ao quadrado. Vou copiar aqui. Qual que é a raiz do y à quarta? Y ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais o outro vezes 1 menos o outro. Quem que é nesse caso? É o x quadrado e o y ao quadrado. Amanda, aqui é mais uma vez uma diferença entre dois quadrados? Sim, seria x mais y vezes x menos y. Mas, por enquanto, eu não vou continuar a simplificação para aqui. Pego todo o denominador, vou analisar. Poxa, isso não é trinômio do quadrado perfeito, não é uma diferença entre dois quadrados. O que será? Desconfia, então, ou do fator comum em evidência ou do agrupamento. Não tem um fator comum para todos. O x está aqui, mas não está aqui. E o y? Está aqui, mas não está aqui. Então, eu vou desconfiar do agrupamento. Vou pensar 2 e 2. Entre x à sexta e x à quarta tem fator comum? Tem. Quem que é? O x à quarta.
entre esses dois, o de menor expoente. Então, eu vou colocar o x² em evidência. Então, subtraindo os expoentes, 6 menos 4 vai dar 2, isso é propriedade de potenciação. E aí, x² vezes y², dividindo por x², vou cortar x² com x², vai dar quanto aqui dentro? Y². E vou pensar a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio para terminar o agrupamento usando esses outros dois fatores. X² não repete ninguém aqui. Y está repetindo. Só que entre os expoentes 4 e 6 a gente considera o de menor expoente, y². E aí vou simplificar. X² vezes y² dividido por y², corta o y², fica x². E o y⁻⁶, simplificando com y², mantém a base, subtrai os expoentes. 6 menos 4 vai dar 2. Perceba que aqui aparece um fator comum, que é o x² mais y². Então, para terminar o agrupamento, a gente coloca ele em evidência e aí vem para cá o x² mais y². Então, daquilo que a gente tinha no começo, eu transformei nessa e nessa expressão. Vou colocar aqui embaixo, vou reescrever. E aí, olha só, x² mais y² repetiu em cima e embaixo. Como é uma multiplicação entre eles, eu posso simplificar. Aqui, x² mais y² também repetiu. Um fator em cima e um fator embaixo. Posso simplificar. E olha só o que sobra, x² menos y². E isso é uma outra diferença entre dois quadrados. Então, vai ficar x mais y vezes x menos y. Isso daqui faz toda a diferença quando você consegue chegar nesse resultado, porque lá no enunciado ele falou que o x era 2020 e o y era 2019. Então, você vai fazer um mais o outro, 4.039, vezes um menos o outro, que dá 1. 4.039 vezes 1 é 4.039, que era a alternativa D. Beleza, pessoal? E aqui a gente termina de resolver o processo seletivo do Cotuca para o ano de 2019. Eu espero ter te ajudado nesse momento de estudo. Continue no canal do YouTube, assista aos outros vídeos, tem mais informação do Cotuca e bons estudos. Se você vai fazer a prova, boa prova e faça a diferença. Seja a diferença na hora da prova e depois quando entrar no curso da Unicamp, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau!